130. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas amarelas. Elas são extraídas uma a uma, sem reposição. Quantas sequências, logo vale ordem, de cores podemos observar, tá? Então, uma sequência que nós podemos pensar é, por exemplo, esta. 3 bolas vermelhas saem inicialmente. E, claro, em seguida vai sair as outras 2 bolas amarelas, tá? Então, essa sequência você percebe que é uma sequência de 5 elementos, que são as bolas, tá? E aí você tem 3 elementos repetidos e 2 outros também. Então é uma permutação composta. Se eu estou querendo sequência, permutação composta, certo? Então olha só, permutação composta de 5 elementos, sabendo que 3 são repetidos e outros 2 também. Então isso é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, podemos desenvolver o 5 até o 3 fatorial, de modo que conseguimos cancelar. 2 fatorial é 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, isso é 10. Perfeito? Então existem aí 10 sequências que podemos retirar essas bolas nessas condições. Vamos para o próximo então. Problema 132, tá? O 131 ele está respondido no livro, então vamos ao 132. Uma cidade é formada por 12 quarteirões, dispostos segundo a figura abaixo, no caso ao lado, tá? Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se ao ponto Q, pelo caminho mais curto. Isto é, movendo-se da esquerda para a direita ou de baixo para cima, tá? Nessas condições, quantos caminhos diferentes ele poderá fazer? Se existem 2 ruas horizontais e 3 verticais, tá? Então, olha só, gente. Qual é a ideia aqui, né? Existem 3 ruas verticais, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de rua T1, rua T2 e a rua T3. E existem 2 ruas horizontais. Essas aqui são as ruas. Vou chamar aqui, por exemplo, de P1, rua P1 e rua P2, certo? Só existem essas ruas. Então, gente, olha só, onde P está e aonde Q está, não são ruas. Você não pode considerar que isso aqui é rua e isso aqui também é rua. Ele pode estar, por exemplo, em cima de algum tipo de grama, ou calçada, ou coisa do tipo, mas isso aqui não é rua, tá? Olha só, eu vou pintar para vocês aqui, para mostrar para vocês o meu raciocínio, tá, sobre a interpretação dessa questão. Então, gente, olha só, já pintei aqui. Então veja, se eu só tenho a rua P1 e P2 horizontais e a T1, T2 e T3 transversais, eu não posso pensar que isso é rua, as laterais, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Nesse caso aqui eu estou colocando uma espécie de gramado. Então, como eu estou querendo me deslocar pelas vias, pelas ruas, de P até Q, então, para começar esse movimento, ou P ele vai estar aqui, tá? Ou P pode começar daqui. Tudo bem? Da mesma forma, quando ele chegar em Q, ele não vai chegar aqui, ele vai chegar na rua. Ele pode chegar aqui, ou ele pode chegar aqui, tá? Que ele já vai estar cumprindo o objetivo de chegar em Q. Tudo bem? E olha só, um caminho bem tranquilo, que é uma da nossa sequência, é, por exemplo, andar para a direita, olha só, uma vez, tá? 2 vezes, 3 vezes, então 3 vezes para a direita, tá?
E aí ele vai andar para cima 2 vezes. 1, 2. Já chegou em Q. Essa é uma das sequências. E é essa que a gente vai analisar. Olha só. Dzão é ir para a direita, tá? Então foi 3 passos para a direita. 1, 2, 3. E 2 para cima. Eu vou colocar com C, tá? 2 para cima. Poderia ser 1 para a direita, 2 para a direita, 3 para a direita. 1 para cima e 1 para a direita. Também chegaria em Q. Tudo bem? Então, olha só, minha sequência ela tem 5 elementos, tá? Então, N é igual a 5. Se eu fazer permutações disso, são todas as possibilidades que eu teria para chegar em Q, tá? Por exemplo, fazer 1 para a direita aqui, parar aqui, subir, sobe uma e em seguida vem para cá, ó. 1, 2, tá? Olha, 1 para a direita, 1 para cima, outro para a direita, outro para a direita, ou para a direita direto, ou outro para cima, já chegaria em Q. Tudo bem? Então, nesse caso, basta permutar esses elementos aqui, porque vai ser sempre 5 passos para a direita, tá? Então, nesse caso, é uma permutação composta de 5 elementos, sabendo que 3 são repetidos, tá? E 2 também são. Tudo bem? Então, isso é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isso vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tá? 2 fatorial é 2. Posso cancelar isso com isso. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, isso é 10. Tá? Então, existem 10 formas disso acontecer. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. Problema 133. Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal. Ele só pode dar um passo de cada vez para o norte ou para leste. Partindo da origem e passando pelo ponto 3, 1, quantas trajetórias existem até o ponto B, 5, 4? Então, gente, a primeira coisa que devemos fazer aqui é localizar esses pontos, né? O ponto A é o 3, 1, né? 3 de abscissa e 1 de ordenada. Então, esse é o ponto A. O ponto B é 5, 4, é 5 em X e 4 em Y. Então, esse é um ponto B. Correto? E, claro, ele está na origem, então o homem está no ponto 0, 0. Ok. Então, primeira coisa que a gente vai notar, olha só. Um caminho que me leve até o ponto A. Então, por exemplo, a gente pode andar para a direita de novo, direita e para cima. Ou seja, eu estou usando essa sequência, olha só. D, tá? D de direita, tá bom? E C de cima. Olha só. Estou usando essa sequência de 4 elementos. Tudo bem? Ok. Em seguida, de A para B, eu posso usar, por exemplo, essa sequência. Olha só. Direita, direita, cima, cima, cima. Tá? Então, eu estou usando essa outra sequência aqui, ó. Direita, direita, cima, cima, cima. Tudo bem? Só que olha só, para cada caminho que eu faço aqui, ó, do ponto 0 até o ponto A, eu vou ter combinações com todas as permutações de A para B. Tá? Então, para cada uma dessa, eu vou ter que combinar com todas as permutações de A até B. Tudo bem? Por exemplo, eu estaria combinando essa com essa, tendo um total, então, de 9 passos, que seria direita, 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 cima, em seguida, direita, direita, cima, cima, cima. E aí eu chegaria em B passando por A. Mas eu poderia também ter direita, 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 cima, e aí eu posso permutar aqui de alguma forma que me leve até o B. Tá? Então, para cada passagem da origem até o ponto A,
eu vou sempre estar combinando com todas as permutações de A até B. Então isso me garante um produto, tá? Então olha só, aqui é a representação é a permutação de 4, sabendo que 3 repetem, e aqui é a permutação de 5 elementos, sabendo que 2 repetem e 3 outros também, tá? Só que como eu vou associar para cada uma dessa todas as permutações dessa, então vale o produto, certo? Pelo princípio fundamental da contagem, vale o produto, ok? Então aqui, ó, é 4 fatorial sobre 3 fatorial, vezes, aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? O resultado disso aqui vai dar 4, né? Porque eu vou desenvolver isso aqui ao 3 e cancelar. Então o resultado disso aqui é 4 vezes... Aqui eu vou desenvolver 5 vezes 4, vai até o 3, vou cancelar o 3. Então vai ficar aqui um total de 10, tudo bem? Vai ficar 5 vezes 4 dá 20, vai dividir pelo 2, vai dar 10. Então o resultado aqui vai dar 40. Tudo bem? Então existe 40 formas desse homem partir da origem, chegar em B, passando por A. Tudo bem? Problema 134. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de quantas formas podemos permutá-los? De modo que os números ímpares fiquem sempre em ordem crescente. Tá? Então, gente, ó, aqui a gente vai usar aquele mesmo truque que fizemos para demonstrar a fórmula de permutação composta, tá? Não é uma fórmula direto, não dá para aplicar direto a fórmula de permutação composta, mas o conceito é parecido. Olha só. Vamos pensar em uma sequência nesse formato, olha só. 1, 3, 5, 6 e 7. Tá? O 6 eu não vou colocar. Tá? Vou colocar aqui o 7. Por exemplo, aqui no final. Tá? Então aqui tem 7 elementos. Olha só. 3, 6, 7. Essa é uma sequência que o exercício quer, porque os números ímpares estão em ordem crescente. Tá? Eles poderiam estar juntos também, tá? Não tem problema. Eles poderiam, por exemplo, aparecer dessa forma. Olha só. 1, 3, 5 e 7. Tudo bem? Perceba que vai sempre sobrar um espacinho para colocar os números pares. Então, qual que é o truque aqui? Olha só. Para descobrir quantas sequências, né, quantas permutações eu posso ter nesse formato, basta que eu pense em um conjunto P, que é o conjunto das posições. Tá? Um conjunto das posições. Quantos elementos tem o conjunto P? Tem 7. Tudo bem? Vai ter 7 elementos, que são as 7 posições de cada sequência. Ok. E aí, para mim descobrir de quantas formas eu consigo colocar os números ímpares sempre em ordem crescente, basta eu pensar no subconjunto desse camarada que tem 4 elementos. Tá? Porque aí na hora que eu for colocar esses elementos nos subconjuntos, eu vou sempre colocar em ordem crescente os 4. Tá? Então eu vou pensar em quem? Eu vou pensar numa combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4. Porque aí eu consigo descobrir quantas sequências tem que aparecem esses números sempre em ordem crescente, os números ímpares. Certo? Aí você fala assim, professor, então eu vou pensar nas permutações disso aqui? Não, porque se você pensar nas permutações disso, você vai estar tirando da ordem crescente. Tá? Então você não pensa nas permutações disso. Porém, o que pode permutar? Pode permutar os números pares, nesses espaços que sobraram. Tá? Então, por exemplo, aqui pode ficar um 2, aqui um 4 e um 6. Né? Mas poderia acontecer de outra forma também, um 6, um 2 e um 4.
Então, para cada uma dessas sequências, que é contado por essas combinações, vai sempre haver 3 fatoriais permutação, tá? 3 fatorial permutação, que é exatamente as permutações dos números pares. Tá? Então, para cada uma estrutura dessa aqui, ó, de números ímpares, sempre vai haver 6 ao todo, porque 3 fatorial é 6. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, porque para cada uma eu tenho 3 fatorial, então eu multiplico por 3 fatorial. Tudo bem? O resultado disso aqui já é exatamente a quantidade de sequências, né? Ou quantidade de formas que eu consigo fazer isso, certo? Então, olha só. Combinação de 7 agrupado 4 a 4 é 7 fatorial sobre 4 fatorial menos a diferença, né? Então, 7 menos 4, 3 fatorial. E aí, ó, vezes 3 fatorial. Daí é só simplificar esse camarada com esse. E aí o que sobra? 7 fatorial sobre 4 fatorial. O resultado disso é 7 vezes 6 vezes 5. Porque aí o 4 com fatorial eu já cancelo aqui, então sobra isso. Tá? Então esse camarada vezes esse dá 30. Então 30 vezes 7, 210. Tá? Então existe 210 formas disso acontecer. Tudo bem? Vamos para o próximo então. Problema 135. Uma classe tem A meninas e B meninos. De quantas formas eles podem ficar em fila se as meninas devem ficar em ordem crescente de peso e os meninos também? Supor que duas pessoas quaisquer não tenham o mesmo peso, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma sequência no formato, por exemplo, M1, tá? M minúsculo vai ser a representação dos meninos, tudo bem? M2, até um possível MA. MA não, MB, porque existem B meninos. E aí eu vou ter um M maiúsculo para representar as meninas, olha só. Mzão 1, Mzão 2, e aí eu vou ter um Mzão A, porque tem A meninas, tá? Então aqui eu tenho uma sequência que tem N elementos, e nesse caso N é igual a mais B. É a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas. Tudo bem? Tudo bem. Então, o princípio também não é uma aplicação direta da fórmula, tá? Não, pelo menos de acordo com o enunciado, quando ele fala em ordem crescente de peso, você não enxerga claramente uma aplicação de fórmula, né? Não, da fórmula de permutação composta. Mas é baseado naquela forma, tá? A resolução aqui é baseada na forma como a gente demonstrou a fórmula. Olha só, tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu não tenho termos diferentes, né? Eu só tenho menino e menina. Então, o que eu vou pensar? Eu vou supor que todos os meninos são iguais. Tá? Não são iguais, não, perdão. Vou pensar que todos os meninos são diferentes. Tá? É aquela mesma forma lá do anagrama. Tá? Eu vou pensar que tudo isso aqui é diferente. Não está repetindo menino, menino, menino. Vou pensar que é diferente, de alguma forma. Então, o que isso acontece? Né? O que acontece? Eu vou pensar em quantas maneiras ou possibilidades eu posso encaixar esses meninos em uma sequência. Tá? E para mim pensar dessa forma, eu tenho que pensar em um conjunto das posições dessa sequência. E claro, quantos elementos eu vou ter nesse conjunto P? Eu vou ter A mais B elementos, né? Porque eu tenho A mais B posições aqui. Tudo bem? A cardinalidade de P é igual a N, que é A mais B. Ok. E aí, para mim conseguir encontrar todas as possibilidades ou maneiras de posicionar os meninos em sequências, né, desse tipo, eu vou pensar então no subconjunto desse camarada que tem B elementos. Então, pensar nisso é pensar na combinação de A mais B, que é a quantidade de elementos do conjunto,
agrupados de B em B. Tudo bem? Agrupados de B em B. Aí você fala assim, professor, mas aí, segundo aquele raciocínio da demonstração da aula passada, a gente vai ter que considerar as permutações dos meninos. Então, vou multiplicar aqui por B fatorial. Não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque considerar a permutação é você tirar a ordem de peso. Tá? Como a gente está querendo que eles fiquem em ordem, então essas combinações aqui, ó, elas representam as originais, né? As combinações originais e não as permutações. Então, queremos o quê? Queremos que as originais já estejam na ordem de peso, tá? Já estejam ordenados com os respectivos pesos de cada menino. Tudo bem? Então, fazer as permutações desses caras é considerar a ordem trocada. Então, a gente não quer. Então, se não quer, eu não vou multiplicar por B fatorial para considerar as permutações. Tudo bem? Ok. E aí, ó, esses camaradas que repetem, né? A gente só considerou esses caras que não repetem, digamos assim, mas a gente sabe que são meninos todos. E como essas aqui são todas meninas, então essas já entram automaticamente nos espaços que sobram. Assim como a gente fez na demonstração da fórmula na aula passada. Tá? Então isso aqui já entra automaticamente. E ele já entra como? Já entra na ordem de peso, na ordem crescente. Tá? Então eu não preciso contar com isso. Ou seja, basicamente resolver esse problema é pensar nessa combinação aqui. Tá? Combinação de A mais B agrupado de B em B. Então isso é igual a A mais B fatorial sobre B fatorial vezes o fatorial da diferença. Então, A mais B menos B vai dar A. Tá? Dá A fatorial. E aí, claro, a ordem dos fatores não altera o produto. A gente pode deixar arrumadinho assim. A mais B fatorial sobre A fatorial vezes B fatorial. Tá? E aí essa fica sendo a nossa solução para esse problema. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, gente, finalizando mais uma aula, tá? Obrigado aí por nos acompanhar, por ficar até o final da aula. Espero que você tenha ganhado mais habilidade em resolver problemas desse tipo, tá? Se você gostou, deixe seu like, nos ajude a divulgar o canal, tá bom? Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe o vídeo, tá? Vamos divulgar conhecimento aí. E deixe seus comentários, tá? Sugestões, o que você quiser falar, dúvidas, tá? Que eu vou estar logo em seguida aí respondendo. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço e até a próxima aula.